Fala galera, bom, bom dia, boa tarde e boa noite para quem estiver assistindo aí. A gente vai começar uma nova aula agora, beleza? Dando continuidade na aula que a gente parou na última postagem, fechou? Então vamos já seguir aqui para a gente não tomar muito tempo, né? Para que o vídeo não fique muito longo, porque eu acho que hoje vai ter bastante coisa para falar. Então, bora lá. Primeira coisa que a gente vai falar hoje é sobre sintaxe. O que seria a sintaxe? A sintaxe ela é basicamente a gramática para você escrever um código. Então pensa assim, para você escrever um livro, para você escrever uma redação, para você escrever até mesmo uma mensagem no WhatsApp que você vai mandar para alguém, sempre tem gramática, sempre tem regras de português que a gente precisa seguir para que essa mensagem fique entendível, né? Então a gente tem que usar acentuação, tem que usar ponto, tem que usar vírgula, tem as regras de português mesmo sobre alguma letra que antecede a outra. Então a gente tem que nos atentar a esse tipo de detalhe no momento de escrever qualquer coisa, no caso da nossa língua portuguesa, certo? Então, na programação não é diferente. Então, a gente precisa escrever, tem regras que a gente precisa seguir para que o nosso código, que o compilador interprete esse código que a gente está escrevendo, né? Então, tem regras para a escrita de várias coisas dentro da programação. A gente vai falar um pouco sobre variáveis e a gente vai falar um pouco sobre métodos mais para frente, tá bom? E aí eu vou mostrar um pouco como isso se aplica na prática, beleza? E aí a gente tem a segunda coisa, que é a indentação. A indentação que ela é elas são os espaçamentos que você adiciona entre uma coisa e outra, entre um bloco e outro do seu código, justamente para que o seu código fique mais legível, para que as pessoas consigam entender melhor. Isso faz parte de um conjunto de boas práticas de programação, que é para a gente deixar o nosso código justamente de uma forma mais limpa, deixar o nosso código com uma leitura melhor. Justamente porque o código não é seu, né? Muitas vezes a gente está trabalhando em alguma empresa e outras pessoas vão olhar esse código, outras pessoas vão dar manutenção nesse código. Então esse código ele precisa ter uma leitura que seja boa, que seja entendível para que essa pessoa também consiga entender ali o que o seu código está fazendo, para que você não seja o único que vai conseguir compreender aquilo que você escreveu, certo? Então vamos partir para a próxima, que isso aqui eu vou mostrar para vocês na prática daqui a pouco. Próxima coisa, variáveis. O que são variáveis? Elas são valores que nós definimos no sistema, dentro do nosso código, que justamente como o nome diz, eles têm os valores variáveis. Então eu consigo alterar esses valores ali em tempo de execução. Muitas vezes isso se aplica a uma soma, muitas vezes se aplica a operações matemáticas, justamente porque os valores eles mudam conforme a gente vai realizando essas operações. Então, isso aqui são valores que nós criamos dentro do código que podem ser alterados, que podem ser ter os seus valores variáveis, correto? Então vamos lá, eu vou abrir o código aqui para a gente ver. Deixa eu apagar umas coisinhas que eu já fiz aqui. Mas o nosso código ele começa assim, né? Que foi o que a gente fez na semana passada. Ele tem aqui o nosso Hello World aqui que a gente tinha feito, que na verdade é o café, o código é de mais bro, que ficou da semana passada aí. Mas agora a gente vai definir o que é uma variável para você entender. O que acontece? As variáveis, elas possuem tipos. Então, tem N tipos que eu posso definir uma variável. E esses tipos podem ser inteiro, podem ser decimal, pode ser texto, pode ser caractere, pode ser verdadeiro ou falso. Eu acho que esses são os 5 tipos principais de início que você precisa entender, beleza? Então vamos fazer aqui um tipo inteiro para você ver como que ele funciona. Eu vou colocar aqui qual que é a sintaxe que a gente precisa escrever para que você também possa entender na prática o que, que é a sintaxe. Então eu vou colocar aqui basicamente o que precisa ser escrito de uma forma que fique um após o outro assim o que a gente precisa escrever de fato. Então primeiro vai ser o encapsulamento ou modificador, depois vai ser o tipo, depois vai ser o nome da variável e depois disso a gente vai colocar um sinalzinho de igual para falar qual que é o valor da variável. E aqui vai vir o valor. Ou você pode omitir essa parte toda, tá bom? E no final de toda a linha, a gente sempre coloca ponto e vírgula. Beleza? Para falar para o interpretador que aquela linha chegou ao fim. Beleza? Então vamos definir uma variável aqui.
O encapsulamento, ele não é algo que a gente precisa explicitar para o código. O próprio compilador, se a gente não coloca, ele define um específico que eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá bom? A gente vai falar agora sem o encapsulamento. Então, a gente pode fazer dessa forma também. Beleza? Então, aqui a gente vai fazer um int, que é inteiro. Eu vou colocar o nome dele de A e vou colocar o valor de 0, ok? Então, aqui já fica mais ou menos a forma que eu mostrei aqui, ó. Tipo int, nome da variável, que eu dei o nome de A, igual a 0, que é o meu valor, certo? Vou criar outra aqui embaixo, que vai ser um double. O double, ele é basicamente o decimal, beleza? Então, eu vou colocar um B e eu vou colocar 0.5, para você ver que aqui ele interpreta. Já funcionou, beleza? Se ele não ficar com linha vermelha embaixo, é porque ele está ok, beleza? Vou colocar um exemplo aqui, ó. Se eu tentar atribuir um valor decimal a um inteiro, ele vai dar erro justamente porque ele espera que o A seja um inteiro, não um decimal. Então a gente precisa colocar um valor inteiro. Se eu colocar 5 aqui, ele vai funcionar, beleza? Qual que é o próximo? Eu posso colocar string. O que que é string? String, ele é um texto. Então aqui ele já até sugeriu para mim colocar um hello aqui, beleza? E ele já interpretou também. Ele entendeu que esse cara aqui é um texto e jogou para minha variável c. Fechado? E aí, qual que foi as outras que eu falei? Eu acho que eu falei char, que é caractere, correto? Vou colocar aqui de d e eu vou colocar o próprio d. Então, a gente tem uma diferença entre caractere e string, que é texto, beleza? Entre char e string. Qual que é a diferença? São as aspas. Então, aqui eu tenho aspas duplas para definir que é um texto, e aqui eu tenho aspas simples para definir que é um caractere, beleza? E a última que eu falei é um bool. Esse cara é o verdadeiro ou falso. Então, eu passo o valor de falso ou eu passo o valor de true. Vou até colocar aqui um true ou false. Fechou? Então aqui eu posso colocar um desses dois valores. A gente vai entender mais para frente o porquê a gente faz isso, ou, ou os lugares onde a gente pode usar esse cara em específico, tá? Porque a primeiro momento não faz muito sentido, beleza? Mas vamos lá então. Então, assim, essas formas são as formas que a gente define variáveis, beleza? A gente pode criar variáveis também sem definir um valor para elas. Porém, a gente, em algum momento do código, ele está reclamando aqui justamente porque tem já um A, mas ele vai pedir em algum momento do código que a gente atribua um valor a essa variável se a gente tentar usar ela, tá bom? Então, normalmente a gente cria atribuindo já o valor para ela dessa forma. Ou, se a gente não atribui valor, a gente pede em algum momento do código depois, tá bom? Porque essa variável ela precisa receber um valor futuramente. Então, vamos ver o próximo tópico aqui, depois das variáveis. O segundo é métodos. Então, vamos lá. O que são métodos? Os métodos eles são um bloco de código ou um trecho que você pretende fazer alguma ação dentro do seu código, tá? Eu acho que fica mais fácil também eu demonstrar para você como que isso funciona ou o que isso faz, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou te mostrar aqui. Então, aqui eu tenho o meu código, ele está inteiro aqui, né? Ele está meio que sem bloco, sem separação nenhuma. Então, ele fica dessa forma aqui. Agora, se eu quiser criar um método dentro desse cara, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. Agora, eu tenho uma outra sintaxe, que é encapsulamento. Novamente, esse cara ele é opcional. Você não precisa passar isso, porque o interpretador ele vai colocar um tipo padrão, se você não definir, tá bom? Então, aqui eu tenho encapsulamento, o meu tipo, que no caso vai ser o retorno do meu método ele precisa retornar alguma coisa. Então, deixa eu pensar em alguma forma, pensa assim, pensa que o seu método ele é uma máquina daquelas de você pegar salgadinho, pegar refrigerante, tá ligado? Lá em São Paulo tem muito disso, se você mora em São Paulo você vai ver bastante dessas coisas no metrô aí. Então, vamos supor, eu chego numa máquina dessa, eu pego minha carteira. Minha carteira tem dinheiro, correto? Então eu vou pegar o meu dinheiro, vou colocar dentro da máquina que é o meu método. Então eu dou o meu dinheiro como parâmetro. Isso se chama parâmetro. É algo que eu dou para dentro do meu método, eu passo para dentro do meu método. E o que o meu método faz?
Ali dentro ele vai processar esse dinheiro que eu dei para ele e ele vai me devolver um salgadinho. Ele vai me devolver uma ou um refrigerante, não sei, né, qual tipo de máquina que a gente está falando, mas se for uma máquina de salgadinho, vai te devolver um salgadinho. Se for uma máquina de refrigerante, vai te devolver um refrigerante. E aí é que tá. Esse retorno, esse salgadinho ou esse refrigerante que ele te devolve é o retorno do seu método, tá? Então, no caso aqui, eu vou até trocar, não seria tipo, seria retorno. E aí eu vou passar o nome e entre parênteses eu tenho meu parâmetro. Aí sim, eu tenho meu tipo do meu parâmetro e o meu nome parâmetro. Fechou? Então, só para vocês entenderem, aqui dentro desses chaves colchetes, sempre confundo o nome desse treco aqui, mas sempre dentro desse cara é onde vai o seu código. Beleza? Então, fechou. Vamos definir um método aqui para você ver como é que funciona esse cara. Então, vamos lá. Public. Opa, não cheguei nessa parte ainda. Daqui a pouco eu mostro. Então, eu vou fazer sem colocar encapsulamento. Público, como eu mostrei, ele é um tipo de encapsulamento. A gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, eu vou colocar aqui hum, como um tipo string, que eu quero retornar um texto para mim. E eu vou colocar o nome do meu método de getText. E eu passo para ele. Eu não preciso passar nada, tá? Tipo assim, é meio que opcional esse cara receber um parâmetro também. Me perdoe, eu esqueci de falar isso, mas o parâmetro nem sempre é necessário. Você pode retornar algo sem precisar de um parâmetro, tá? Então eu vou retornar aqui, return, isso aqui faz parte da minha sintaxe dentro do meu método. Quando eu tenho um retorno, eu preciso colocar o return para devolver o meu valor que está sendo, é, que tá sendo gerado, que está sendo processado dentro desse método, tá bom? Então eu vou colocar aqui a mesma coisa que eu escrevi aqui em cima, que é o café e código é demais bro. Vamos lá. Café e código é demais bro. Então, o meu método hoje, o que ele está fazendo? Ele é um método que tem um retorno do tipo string, o nome dele é getText, beleza? E ele não recebe parâmetro nenhum. Ele pode ser um método vazio. E o que ele faz aqui dentro? Ele só retorna um texto para mim. Ele retorna o seguinte texto: café e código é demais bro. Ou não sei se é com Y ou se é com I, tá? Mas amém. Quem nasceu para Magikarp nunca vai ser Gyarados ou Gyarados. Mas vamos lá. Então, aqui a gente tem esse método que retorna esse texto para a gente. O que eu vou fazer? Eu vou tirar essa linha daqui, essa linha do console WriteLine. Esse console WriteLine, como a gente já viu na aula passada, ele é para escrever as coisas na tela, para escrever textos na tela, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora? Eu posso remover esse texto daqui e só chamar o meu método dessa forma. Por quê? Porque o meu método ele retorna um texto. Então ele já está retornando uma string aqui, tá vendo? Ele vai escrever justamente aquilo que eu estou retornando do meu método. Beleza? Eu posso fazer ainda dessa forma assim, ó. Eu posso criar uma string retorno do método e usar o meu getText aqui. E em vez de colocar o getText dentro do meu WriteLine, eu só coloco a variável que eu criei, retorno do método. Porque ela é do tipo string, então eu posso passar ela aqui dentro, tá bom? Então assim que funciona uma variável. Aí o que acontece? A variável eu não preciso sempre definir o tipo dela, se eu já sei qual é o tipo. Então aqui nesse caso do getText, eu sei que ele está retornando uma string aqui. Eu não preciso definir a string aqui. Eu posso usar a palavra chave var. Esse cara aqui, ele basicamente fala assim para mim, ó, cria uma variável do tipo que eu estou recebendo. Então no caso, ele está recebendo um string aqui. Então esse var aqui, ó, vai se tornar uma string. Então eu posso sempre criar dessa forma. Então se eu vim aqui criar um var inteiro e passar 2 para ele,
você vê que ele não reclama. Por quê? Porque ele está criando a variável a partir do valor que você está passando para ele. Então ele sabe que esse cara é um inteiro. Ali já apareceu. Tá vendo? Então você pode usar esse var aqui também. Já é uma coisa que a gente usa muito em .NET, tá? Essa questão do var. Justamente porque a gente muitas vezes instancia ou cria variáveis que a gente já sabe o tipo delas. Então a gente não precisa ficar definindo sempre o tipo, assim como a gente fez aqui em cima, tá bom? A gente já pode criar direto um var, que acaba sendo mais fácil. Então, beleza. Aqui eu já tenho o meu getText, ele vai printar na tela quem nasceu para Magikarp nunca vai ser Gyarados. Então vamos rodar aqui para a gente fazer o teste. E bora, Bill! Olha lá, ó, tá lindo. Quem nasceu para Magikarp nunca vai ser Gyarados. Então, é isso aí, galera. Isso é o que um método faz, beleza? Então, o método ele basicamente vai pegar uma informação, processar aquela informação e devolver alguma coisa. Então, para a gente ter um tipo de exemplo de parâmetro, eu vou passar um parâmetro aqui para dentro também. Então, o tipo dele vai ser string também, beleza? E eu vou passar, o nome dele vai ser prefixo. O que é um prefixo? É sempre aquilo que vem antes, beleza? Então, eu vou passar um prefixo para ele. Então, o prefixo que eu vou passar para ele aqui, ó, de novo, eu posso criar uma variável prefixo aqui também, ou vou chamar ele de, pode ser prefixo também, e vou dar o nome de Pokémon dois pontos. Por quê? Eu quero que ele printe Pokémon dois pontos e depois minha mensagem aqui, ó, tá vendo? Então, beleza, vamos lá. Agora, aqui dentro, tá vendo que ele já ficou vermelho? Por quê? Olha aqui ó, o que ele mostrou para mim. Não há nenhum argumento fornecido que corresponda ao parâmetro necessário prefixo. Por quê? Ele espera receber um prefixo. E eu estou chamando esse método aqui ó, sem passar nada para ele. Então eu preciso passar o meu prefixo para ele. Beleza? Aí ó, já parou de reclamar. Por quê? Porque agora eu estou fornecendo aquilo que ele precisa para processar. Então ele tem o meu prefixo aqui dentro. Só que, ó, você viu que ele ficou meio apagadinho aqui, ó? Remova o parâmetro não usado prefixo. Por quê? Porque eu não estou usando ele dentro desse método. Eu estou recebendo, mas eu não faço nada com esse cara. Então, o que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou fazer um prefixo mais a mensagem. Por quê? São dois textos. Então, o que ele vai fazer? Ele vai unir os dois. Então, vai aparecer na tela Pokémon dois pontos. Quem nasceu para Magikarp nunca vai ser Gyarados. Então, vamos lá. Vamos rodar aqui para você ver. Ah lá, ó, já apareceu. Pokémon dois pontos. Quem nasceu para Magikarp nunca vai ser Gyarados. Então, beleza? Então, é dessa forma que a gente usa um método. Existem outros tipos de métodos também. A gente pode passar um tipo de inteiro aqui, receber um inteiro. A gente vai fazer isso daqui a pouco, quando a gente estiver vendo as operações matemáticas. Beleza? Vamos passar para a próxima parte aqui, que é os modificadores de encapsulamento. Esses caras aqui eu já explanei ali, o public, né? Eu acabei mostrando para vocês antes da hora. Mas esse cara aqui, ele tem como função é, mostrar ou esconder alguma coisa dentro do seu código, tá? Então, eu vou criar outra classe aqui, ó. Pode vir aqui também, cria uma classe que ela vai chamar teste, beleza? Dentro dessa classe teste, ele já até criou para mim aqui tudo que eu preciso, internal class test. Eu vou trocar esse internal para public e vocês vão entender o porquê. E aqui dentro eu vou criar um public int a igual a 5 e um public int b igual a 6. Fechado? Então eu tenho esses dois caras aqui. O meu public int a, que é 5, e o meu public int b, que é 6. Se eu vim aqui na minha program, eu vou criar outro método agora, tá bom? Que vai ser string somar valores. String não, int, perdão. Somar valores. Por enquanto eu não vou passar nenhum valor aqui para ele, porque eu já tenho os meus valores criados nessa outra classe aqui, tá bom? Tem 5 e 6, não preciso pegar eles aqui. Eu posso simplesmente instanciar essa classe aqui e aí eu consigo pegar esses valores dela. Como que eu crio uma instância? Aí entra de novo sintaxe. Então, beleza. Eu vou criar o tipo, melhor, classe, nome igual new classe, entre parênteses,
e parênteses aqui. Isso daqui, essa aqui é a sintaxe para você instanciar uma coisa. O que é você instanciar? Eu tenho teste, não tem? Eu criei minha classe teste. Quando eu instancio ela, eu crio. Isso aqui para mim é só um esqueleto. Vamos supor assim. Isso aqui é só um esqueleto. É meio que um desenho de uma casa. A partir do momento que eu instancio, eu crio a casa, entendeu? Ou eu crio a pessoa, que no caso era um esqueleto antes, né? Então, eu posso vir aqui e fazer o nome da classe, que no caso é teste, né? Teste aqui, ó, public class test. Eu venho, faço teste, teste, vou chamar de teste também, igual a new test. Já até sugeriu para mim, você vê que a sintaxe é exatamente a mesma que eu coloquei aqui, ó. Beleza? Então, ele já criou o teste para mim. E aí, o que eu faço? Ele retorna um int, né? Eu vou fazer um return teste.a mais teste.b. O que é isso aqui? Eu criei o teste. Dentro de teste ele tem o A, que é 5, e o B, que é 6. Correto? Então, esse cara aqui tem que retornar 11 para mim. Beleza? Vamos fazer então, ó. Em vez de eu chamar a minha getText aqui, eu vou tirar toda essa parte do código, vou excluir esse cara também, e eu vou deixar só o somar valores. E aqui eu vou colocar o meu somar valores. Esse método console.writeLine, ele também consegue printar outras coisas na tela, não é só texto, tá bom? Então eu consigo, por exemplo, colocar um valor inteiro aqui. Ele vai transformar isso em texto para jogar lá na tela, beleza? Então, ó, vamos rodar aqui, vocês vão ver que vai aparecer 11 na tela. Olha lá, ó, 11. Justamente por quê? Porque ele somou os valores de A e B e retornou como um inteiro para mim que foi exibido na tela, beleza? Então, vamos lá. Agora, testando o encapsulamento. Se eu tirar esse public daqui, o compilador ele coloca para mim esse cara como privado. Isso é padrão. Então, o compilador ele sempre vai colocar esse cara como privado para mim. E aí, o que acontece? Aqui, ó, eu já não consigo ter visibilidade. Ele não consegue enxergar. Justamente por quê? Porque aquele cara ele está privado para aquela classe específica. Eu não posso usar aquele cara fora dessa classe. Então, eu só posso usar ele aqui dentro. Se eu tentar de alguma classe externa entrar aqui e pegar esse B, ele não consegue. Isso aqui é justamente para você encapsular, para você fechar o escopo do seu projeto. Então, você não dá visibilidade para aquilo que não precisa estar visível. Então, as coisas públicas, elas só vão ficar públicas se realmente precisa estar público. Então, se alguma outra classe tenta acessar, se a gente precisa desse valor de fora dessa classe. Se não, tudo tem que ser privado. Justamente porque aquilo que diz respeito a ela é para ela e não para os outros, entendeu? Então, eu vou deixar público aqui justamente porque a gente precisa usar elas lá, mas se eu apagar o público e deixar assim, ele vai colocar o privado automático. Mas eu também posso colocar o private aqui, tá? Tem a mesma função. Se eu tirar o private, vai continuar sendo private. Para ele ser público, eu preciso especificar que ele é um public, beleza? Então eu vou vir aqui, aí ele já parou de reclamar de novo, porque agora eu tenho visibilidade desse B que eu tinha alterado, tá bom? Mas agora, o que a gente vai fazer? Eu acho que já deu, né? Na parte do encapsulamento modificadores ali, justamente porque eu já mostrei. Vamos para a próxima, então. Vamos ver o que tem aqui para gente, que são operações matemáticas básicas, tá? Então, bora lá. Agora, para vocês verem um pouquinho, né, sobre os parâmetros aqui também, eu vou remover esse cara daqui, vou criar essa instância do lado de fora, tá bom? Que vai ser aqui. E aí eu vou receber como parâmetro um int A e um int B. Eu vou criar mais 3 métodos desses. Isso. Qual que é o intuito disso aqui? Eu vou fazer cada um deles diferente. Então, subtração, multiplicação e divisão. Certo? Então, vamos lá. O primeiro aqui, ele está recebendo um A e um B, correto? Então, eu vou fazer só return A mais B. Esse é o operador de soma, o mais, né, que é clássico, né? E aí aqui eu vou fazer o return A menos B, óbvio também. Multiplicação.
return A asterisco B. Esse é o sinal de multiplicação, assim como na matemática, né? O xizinho lá é da quinta série, né? Da quinta série para frente vira asterisco também. Então, return, a divisão é A barra B, que é, aqui ele está dividindo um pelo outro. O que acontece aqui? Soma vai dar inteiro. Subtração vai dar inteiro. Multiplicação vai dar inteiro. Mas a divisão nem sempre dá inteiro. Se eu divido um número ímpar, dependendo do. Se eu divido um número ímpar por 2, por exemplo, ele vai dar ruim. Vai dar um número quebrado. Entendeu? Então, esse cara aqui não vai ser int, ele vai ter que ser um decimal. Então, eu vou colocar ele como double. Fechou? Justamente pela regrinha aí da matemática mesmo. Deixa eu tirar esses espaços aqui, esses espaçamentos. Eu tinha comentado a respeito da indentação também, né? Vocês lembram? Então a indentação é isso aqui, ó. Eu abri uma chave, eu jogo esse cara para frente. Abri uma chave, eu jogo esse cara para frente. Então toda a minha escrita vai ficar aqui, ó, nessa linha aqui. Opa, aqui não. Nessa linha aqui. A partir do momento que eu abrir uma outra chave, eu dou mais um tab e ele vai mais para frente de novo, justamente para eu conseguir enxergar os níveis que esse código está andando, né? Então, vamos lá. Aqui eu já criei todos, tá vendo? Eu tenho agora o de somar valores, o de subtração de valores, multiplicação de valores e o de divisão de valores, que no caso retorna um decimal. Fechou? Então aqui, ó, eu vou fazer um console.writeLine para cada um deles. Então, valores somados. Dois pontos, eu dou um mais aqui e eu coloco somar valores, que eu posso chamar meu método direto aqui também. E eu passo o meu teste.a, vírgula, teste.b. Eu recebo aqui o meu A e o meu B, só que eu quero pegar os valores lá dentro de teste, que são 5 e 6, tá bom? Então, aqui ele vai, quando eu chamo o A e o B, ele vai pegar os valores que estão referentes a essa classe aqui, beleza? Então, no caso da soma, ele tem que somar 5 mais 6 e dá 11. Vamos só replicar aqui para os outros também, para a gente não ter que ficar escrevendo uma penca. Então, subtraídos. Aí eu chamo o subtração de valores aqui no lugar do somar valores e deixo a mesma, justamente porque todos eles recebem o mesmo, tá bom? E aí aqui, no caso do terceiro, que é o multiplicados. Só vou mudar o nome do método mais uma vez, porque ele precisa chamar o método de multiplicação. E aqui os valores divididos. Aí eu tenho que trocar o nome do método mais uma vez. Então, tá aqui, ó. Valores somados, ele vai somar valores. Valores subtraídos, subtração valores. Valores multiplicados, multiplicação valores. Valores divididos, divisão valores. Beleza? Eu decidi parar de gravar e eu voltei hoje, beleza? Então eu vou finalizar aqui a nossa aula, que falta bem pouquinho na realidade. Eu vou tentar dar uma enxugada aqui rapidão para não ficar muito grande o vídeo, porque já está muito grande, beleza? Então eu vou passar aqui rapidão. A gente tinha parado nessa parte, né, onde a gente faz os console.writeLine aqui para apresentar cada uma das coisas. Vamos lá então, vamos rodar esse cara. Ele vai trazer para a gente aqui, né, no caso da soma, 11, 5 mais 6, 11, né? E aí o resto das operações, porém, a divisão, você vê que ele não traz as casas decimais, certo? Eu tinha falado que esses dois inteiros aqui, pela regra da matemática, eles têm que retornar um double. Só que o compilador, ele não consegue fazer isso. O compilador, o que ele faz? Ele precisa que para que seja retornado um double, esses dois caras sejam doubles também, eles sejam decimais também. Então o que a gente vai fazer para resolver esse problema? Convert.toDouble e passo A para dentro dele. Convert.toDouble, passo B para dentro dele. Então agora eu estou falando para ele, ó, converte a minha variável A em double, por favor. Converte a minha variável B em double, por favor. Ele vai fazer agora a divisão entre esses dois caras sendo decimais. E olha lá, apareceu minhas casas decimais aqui. Porém, esse número está gigante. Eu quero limitar ele só em duas casas decimais. Vamos lá então. Como é que eu faço isso? Para eu fazer isso, eu preciso transformar esse cara aqui numa string. Ó, ele já até sugeriu ali para mim o ponto to string, que eu vou converter justamente o resultado desse método que é um double,
numa string. Só que se eu fizer só isso, ele vai continuar trazendo para mim um número gigante, certo? O que eu faço aqui? Eu passo para ele n e o número de casas decimais que eu quero. No caso aqui eu quero só 2 casas decimais. Então, olha lá, ó, 0,83, beleza? Se eu quiser 3 casas decimais, coloco N3 aqui e, olha lá, 0,833. Fechou? Então, eu acredito que para a aula de hoje era isso, tá? Eu vou estar editando e subindo o vídeo agora. E é isso aí. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado por você ter acompanhado a aula de hoje. Desculpa pelo vídeo gigante, tá? Eu vou tentar fazer vídeos menores daqui para frente. E é isso, galera. Muito obrigado aí e até a próxima aula.